Então, meus irmãos, hoje a gente vai começar outra série de estudos, tá? E essa série de estudos tem a ver com uma formação que eu fiz há muito tempo atrás e eu me habilitei, que era algo que a gente trabalhava muito, que é um serviço chamado de capelania. O serviço de capelania é um serviço voltado para atender pessoas que estão internadas em hospitais, em asilos, em assistência social em diversos lugares. E aí existe uma entidade, uma organização internacional que forma esses capelões, né? E aí eu sou habilitado, eu fiz o curso de formação todinho, né? E eu tenho a credencial, que depois eu mostro para vocês, para quem quiser fazer. E aí a gente aprende uma série de coisas sobre esse atendimento de capelania, que é como a gente fazer esse trabalho de assistência religiosa nesses lugares, principalmente de internação coletiva. Só que, para a gente entender isso, sobre esse trabalho, eu preciso abordar dois assuntos que serão fundamentais para a gente entender esse serviço. Existem duas teologias que pouca gente conhece. A gente conhece um monte de teologia, mas tem duas que poucas conhecem. É a teologia do sofrimento. Alguém já ouviu falar da teologia do sofrimento? Né? Exatamente. O que é a teologia do sofrimento? A teologia do sofrimento é o estudo de Deus sobre por que as pessoas sofrem. Né? De onde vem o sofrimento, por que existe sofrimento, né? O que é o sofrimento e como a gente lida com o sofrimento. Essa é a teologia do sofrimento. Isso por quê, irmãos? E importantíssimo, porque às vezes a gente cria um mundo ideal que ele não existe, né? As pessoas querem falar às vezes de teologia da prosperidade, que todo mundo é curado, não sei o quê, mas aí às vezes a gente está doente. E por que nós estamos doentes? Né? Existem vários ministérios aí, né, que falam de cura. Cura. Por que esses ministérios que só falam em cura, por que eles não vão lá na UTI do Hospital da Criança e cura todo mundo que está lá na UTI? Se é só tocar em mim que é curado, se é com a minha fé já cura todo mundo, não precisa nem da sua fé. Então, a teologia do sofrimento vai falar sobre por que o sofrimento existe, como lidar com ele e como viver, como entender. E por que é importante estudar a teologia do sofrimento? Para que a gente não venha se perder quando a gente se depara com o sofrimento. Porque às vezes a gente se depara com o sofrimento, ai, cadê Deus? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Porque aprendeu errado. Aprendeu que crente não sofre, que crente não passa dificuldade, que crente... As pessoas falam assim, Jesus ressuscitou Lázaro. Ressuscitou, mas depois Lázaro morreu, gente. Ele não ficou ressuscitado o resto da vida, não, né? Então, a morte faz parte hoje da nossa realidade. Sofrimento faz parte da nossa realidade. O evangelho aqui no Acre, quem trouxe o evangelho aqui para o Acre, um dos relatos mais antigos, é um missionário americano chamado Irmão Brana. Ele nem era pastor. Irmão Brana veio e se estabeleceu às margens do rio em Cruzeiro do Sul, pelo Juruá, e ele, como missionário, ele veio e começou a pregar. Isso antes do pastor Miguel, que é hoje pastor lá em Cruzeiro do Sul, e o pai dele, o pastor Babi, se converteram já a partir do irmão Brana, que trouxe o evangelho. O irmão Brana veio para cá e pregando o evangelho, como eram as coisas aqui, ele pegou hanseníase, né? Que as pessoas conhecem muito como lepra. Ele volta para os Estados Unidos para se tratar da hanseníase, e ela não tem uma cura assim, né? Ela estabilizava para não evoluir, e o irmão Brana morreu muito cedo, né? E aí como que o cara que é um dos pioneiros do evangelho, o irmão Brana, 1928, né? Estabeleceu lá.
Minha avó foi uma das primeiras a ser batizadas com ele. Foi o pastor Babi, que é o pai do pastor Miguel da primeira igreja batista em Cruzeiro do Sul, e a minha avó, né, foram um dos primeiros a aceitar e ainda jovem receberam o evangelho e se batizaram. Me lembro muito também do Dr. Tobé, um médico que veio da Alemanha para Tarará, que ele foi ser a Batista em Tarará. O evangelho lá, né? E aí por que a pessoa se sofre? Ou se vocês forem fazer atendimentos médicos, atendimentos de evangelização, a gente vê, né, crianças, vê pessoas assim que parecem que são puras e indefesas e passando pelo sofrimento. Então a gente precisa entender a teologia do sofrimento. E a segunda teologia que a gente precisa entender é a teologia da misericórdia. Né? E a teologia da misericórdia, ela se baseia assim. Jesus vinha com seus discípulos. Mas a Bíblia de vez em quando diz assim, ó, e Jesus vendo o cego, e Jesus vendo o paralítico, e Jesus vendo o sofrimento daquela pessoa. E os outros não viram, será? Porque o texto fala que estava ali Jesus vindo com seus discípulos, e Jesus vendo o sofrimento de alguém. E, inclusive, tem outros textos. Lembra do cego gritando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E o pessoal falava, rapaz, para aí, fica na tua aí. Mandava era parar de incomodar. Né? Quando aquela mulher que ela vai até Jesus também, e aí parecia que ela estava incomodando o mestre. E aí o pessoal, paz, fica na tua aí. Os discípulos que deveriam ajudar e ver não viam, mas Jesus via. E isso tem também a ver com misericórdia, que é a segunda teologia. Então é a teologia do sofrimento, nós precisamos entender, e precisamos entender a teologia da misericórdia. Por que Jesus via o necessitado e os discípulos não viam? Por que Jesus via a todas as pessoas e as outras passavam direto pela dor? Para compreender isso, vamos usar a Bíblia, é claro, mas eu vou me fundamentar principalmente nessas obras aqui. Ó. Ministérios de Misericórdia, o chamado para a estrada de Jericó. Né? Esse livro aqui vai falar muito sobre essa teologia da misericórdia. Tem um livro que eu acho muito interessante, que é do Papa Francisco, que é O Nome de Deus é Misericórdia. Também é bem interessante para entender sobre misericórdia. Esse outro livro aqui também, Se Deus Existe, Por que há Pobreza? Nesse aqui a gente vai entender a teologia do sofrimento, baseado nesse daqui. E o último, a revolução no voluntariado. Então essa série de estudos que a gente vai falar sobre isso serão baseados nesses livros aqui, para falar sobre a teologia do sofrimento, teologia da misericórdia, e aí sim entrar no trabalho do capelão, que é o trabalho de capelania. Tá bom? Hoje a minha ideia é trazer uma introdução a respeito disso, para que a gente possa pensar sobre o assunto. E aí eu vou falar em linhas gerais aqui para vocês sobre esse trabalho e sobre algumas recomendações sobre essa capelania. Primeiro que eu quero destacar para os irmãos é que a capelania é a assistência e a execução de atividades religiosas em hospitais, escolas, orfanatos, asilos, presídios, instalações militares, lugares de internação coletiva. Então, quem é que dá assistência e executa as atividades religiosas nesses lugares? É o capelão. Inclusive, nos militares, eles têm essa função lá. Você faz o concurso para capelão. Capelão da aeronáutica, capelão do exército. Né? Eles têm essa função. Na polícia militar também atuaram durante muito tempo. Não sei se estendeu a civil, mas o pastor Valde Pedro e o pastor Sebastião, na Igreja Batista da Colina, eles faziam esse trabalho de capelão dentro da Polícia Militar.
porque eles prestam assistência também às famílias dos militares e daqueles que estão envolvidos dentro desse processo. Esse capelão, ele leva fé a essas pessoas que estão praticamente sem esperança. O termo capelão significa ministro ordenado. Então, quem é um capelão? É um ministro ordenado para fazer algo, para ir alguém em algum lugar. E aí, dentro da capelania e dos cursos, tem especializações que a gente vê também. O capelão militar, eu sou capelão especialista na área militar. O capelão hospitalar, que é outra linha também para ser trabalhada. O capelão carcerário, que é para trabalhar com pessoas que estão presas, né, nos presídios. E aqui entra os outros também, tá? Porque adolescentes estão em medidas socioeducativas e crianças, criança não pode ser nenhum, eles são em abrigos. Então entra também nesse sentido aqui, tá? Capelão escolar, que é para entrar nas escolas também. Capelão institucional, nas empresas, nos lugares. Capelão pós-desastres, né? Você imagina aí o que é você agora. Por que as igrejas que pregam só prosperidade não estão instaladas dentro do bairro Ayrton Senna? Porque como é que eu vou falar para eles que a casa deles alagou e que eles perderam tudo? Como é que eu vou explicar isso? Se eu não entender da teologia do sofrimento e da misericórdia. Né? E o sol brilha para todos? Se o sol brilha para todos. Quer dizer que é porque a minha casa não alagou porque eu sou mais santo do que a que alagou? Né? Capelão familiar, que vai atender também essas pessoas. Capelão fúnebre, né? Que vai fazer os cultos fúnebres, né? As pessoas que morrem. E o capelão social. Então são essas... Tem. Aqui no Acre exatamente, né? Chamava pessoas específicas para isso, né? Então aqui no Acre eu sou habilitado, né? Como capelão oficial do Instituto. Eu nem sei se está ali no carro, eu estou no outro carro. Mas eu tenho a credencial, tudo direitinho, né? E dentro do... Teve concurso há pouco tempo na aeronáutica sobre isso também. E hoje muita gente faz a função sem conhecer e acaba causando alguns traumas. E isso é um problema. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 7º, diz assim, é assegurado, nos termos da lei, a proteção de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, todo lugar de internação coletiva, seja ela civil ou militar, as pessoas que estão lá têm direito à assistência religiosa. Então, o que eu fiz aqui um tempo? O pastor André vai, porque ele também fez a credencial, acho que daqui só ele. Baseado no meu curso como capelão e baseado no artigo 5º da Constituição, inciso 7º, eu fiz uma carteirinha que habilitava aqueles que tinham a carteirinha a entrar nos lugares. Porque a gente entra, não é na hora da visita. O habilitado, ele entra, é claro, na organização do hospital, porque o hospital tem a hora que vai limpar, tem a hora que a gente não pode atrapalhar também, né? E nem, na hora da visita, eu vou lá e a irmã Raimunda está atrapalhando a visita dos familiares, querendo falar outra coisa. Não, tem a hora para a gente ir, né? Então, não é que eu vou entrar a qualquer hora e de qualquer jeito. A gente tem a prerrogativa de entrar dentro de uma organização e num horário especial, né? Todo um planejamento para que isso seja feito, tá? E aí eu fiz a carteirinha e os irmãos entravam aqui. Então, quando o João ficou muitos meses na UTI
A gente ia na UTI. Aí também, assim, o capelão, eu posso ir lá visitar uma pessoa, mas o certo é ele visitar todos. Não é, não, eu vou fazer uma carteira para um amigo meu visitar uma pessoa. Não é isso, entendeu? É para ir visitar todos. É essa a ideia. Não é só uma visita específica. É claro, não, a família do irmão tal me pediu para ir no canto fulano de tal. Tem situações, mas o plano ideal é que a gente vai fazer uma visita a todos, tá? E, inclusive, eu penso que a gente vai retomar com a carteirinha. Para aqueles que quiserem, né, continuar fazendo essas visitas, eu vou reemitir essas carteirinhas para fazer essa visita. A gente entra em todo lugar com elas. E aí, com essa base específica, o certo seria cada estado fazer a sua lei para regulamentar. Nem todos fizeram. Tá? O estado do Acre, por exemplo, não tem essa lei que regulamenta o inciso 7º do artigo 5º da Constituição. Então a gente se baseia somente nela e pode ter acesso aos trabalhos. Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados. Como falar com as pessoas em determinados lugares. Eu vou falar aqui algumas coisas, mas a gente vai tratar isso mais a fundo ainda. Às vezes a gente quer falar assim, não, meu irmão, não sofra não, porque tudo é para a glória de Deus. Você acaba de perder o filho, seu filho lá, bebê, e aí você chega para a pessoa, aí alguém chega para você e fala, se preocupa não, mas isso é para a glória de Deus. Eu fico com raiva desse Deus. Para a glória de Deus eu perdi o meu filho. Não é? Porque para a glória de Deus eu perdi o meu filho. Então, mas não é comum a gente querer dar uma resposta dessa para a pessoa? Se a pessoa não for pensar. Outra resposta que a gente vai ver. Eu acabo de perder não vou nem dizer o pai, porque normalmente o certo é, né? Os pais vão primeiro do que os filhos, né? Mas eu inverto, eu vou perder o irmão, alguma coisa assim. Aí eu chego, não, irmão, não se preocupa não, porque todas as coisas cooperam para o teu bem. Foi para o meu bem que eu perdi meu irmão. Eu desejei que ele... Foi para o meu bem. Você está entendendo que tem respostas que não dá? É a vontade de Deus, não fique assim. Eu já conheci pessoas que estão no sofrimento de você chegar e dizer, não, tenha fé. Aí a pessoa te dá a resposta mesmo. Tu acha que eu não tenho fé? Eu já ia. É o próximo aqui, ó. Exato, porque olha só essa palavra não tenha fé. Quando eu digo assim para você, Daniel, tenha fé, meu irmão. O que eu estou colocando uma culpa sobre ele? Porque eu estou doente e eu estou doente porque eu não tenho fé. Olha só. É pior, agora eu estou pior. Eu te julguei e ele ficou condenado dizendo, meu Deus, cara, eu estou nessa situação porque eu não tenho fé. Então aconteceu aquilo porque eu não tinha fé. Porque eu não tenho fé. Agora eu estou doente e culpado. Entendeu? Estou doente e culpado agora. Mas por quê? Eu não entendi a teologia do sofrimento e a teologia da misericórdia. Para um cristão, né, que já passou pela situação, Entende melhor? porque eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas, mas eu já passei por situações parecidas. De perder, entendeu? Mas a minha fé em Deus nunca parou por isso. Porque não termina naquilo ali. Então assim, você tem, quando a gente passa, a gente tem um jeitinho diferente de falar. Agora, quem nunca passou, tem que estudar bastante. Assim, eu acho que mesmo quem passa, a gente... Uma orientação importante, né? Às vezes a gente assim fica até em dúvida, sabe? É como se você tivesse um amigo muito íntimo seu e aquilo te magoasse e tu fica sentindo, mas depois tu vai... Eu fui no velório, fui no velório do amigo que o pai, que o filho se matou. O filho dele se matou, cristão. Muita gente chegava lá e falava, e aí, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Não, mas você tá... Às vezes você não sabe o que falar, gente. Só um abraço, Não, mas você entende que às vezes... Eu vou falar o quê? Então tinha gente que nem ia cumprimentar a pessoa porque não sabia nem o que falar.
Porque tudo bem eu acho que não cabe, né? E aí tudo bem. Talvez não seja, né? E aí, por isso a importância desse treinamento, né? Por isso a importância dessa abordagem. Outra, a pessoa passando por uma dificuldade muito grande, agora mesmo, meio-dia, quem quiser ir, a gente vai entregar o almoço lá no Ayrton Senna. Conseguimos o barco, né? Então a gente vai no barco. A gente vai entrar em casas que o morador já está com tudo alagado e ele está pendurado na cumieira da casa com medo que alguém vá roubar os fios, a madeira e o resto que sobrou. Aí eu vou dizer para ele assim, não tenha medo. Meu irmão, tu sabe como é que eu estou aqui? Passa cobra, passa jacaré, tem facção, tem a chuva, eu estou com medo que isso... Aí tu vai dizer, não tenha medo? Os bichos é facção. Não como que não... Além da alagação, ainda tem os malditos de Glória, desculpa a palavra, que levam tudo, o sofrimento da... E depois ainda vem a doença. Porque depois a gente limpando a casa da menina lá, Rosaí, aquela sujeira, depois disso, ainda vem a possibilidade de doença, né? A possibilidade de tantas coisas. Então, aí na cabeça das pessoas, elas não falam isso, tá? Na cabeça, elas não falam isso. Mas na cabeça das pessoas elas estão, por que eu estou passando por isso? Elas estão falando na cabeça delas. Não é? Por que eu estou passando por isso? Passa na cabeça delas, por que agora isso? Logo agora que eu estava começando a fazer isso, né? E a pergunta mais difícil que nem pastor tem coragem de falar. O que eu fiz para estar passando por isso? Passa na cabeça da pessoa, passa. Passa na cabeça dela. O que eu fiz e agora? Porque eu... Tem muita gente que fala assim, não, esse câncer não vai vir para mim não, porque eu sou uma pessoa boa. Então a gente fala assim, né? Porque não entende também, né, essa maneira, essas coisas que acontecem. E aí, irmãos, a gente precisa compreender essas teologias para que a gente possa dar o passo certo. Mas alguns conselhos que são gerais e que são importantes para esse momento. Primeiro, eu coloquei até como o 0 aqui meu. Jesus vai até a casa de Marta e Maria, Lázaro está morto, já está há 4 dias morto, e Maria desesperada, Marta desesperada, todo mundo desesperada, uns dizendo assim, olha o recado como é que manda para Jesus. Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas, está doente. Tu pode vir visitá-lo? Olha a jogada, né? Eu falo, é o teu amigo que está lá, viu? Que tu ama, viu? Beleza. Jesus não vai, demora alguns dias para ir. Quando chega lá, ele já está há 4 dias morto. Ele é recepcionado por Maria e diz logo assim, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Claro, qualquer um, tá? Fica aberto a pergunta. Tá vendo sobre Lázaro, aí tá Maria e irmã de Maria. Queria saber qual é a irmã de Maria. Marta. Era Maria, Marta e Lázaro. É porque eles falam assim, se a tua irmã tivesse aqui, Maria. Isso mesmo. E aí, olha a jogada. Senhor, o teu amigo, que tu ama, tu deixou morrer. Se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. E é o que a gente sente, irmãos. Eu sei que Deus tem todo o poder. Se ele quisesse, ele mudava isso daqui. É a mesma coisa que a gente fala, né? E aí ele tem aquele diálogo que fala sobre a ressurreição. Aí João 11:35 fala o quê? Menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. João 11:35. Às vezes, não dá para perguntar se está tudo bem. Às vezes não dá para dizer, meu amigo, foi o propósito de Deus. Vai passar, não tenha medo. Às vezes é um choro. É chegar e chorar. Isso não é feio. Jesus, nessa situação, Jesus chega lá e chora. Jesus chega lá e chora.
com a situação. É o que dava para eu fazer isso aqui. Né? Eu vi uma vez, e isso me impactou, o pastor Caio Fábio, uma mãe ligou para ele, falou, pastor, me ajuda, não sei o que e tal, porque meu filho tem autismo severo, e ele tem que ficar acorrentado, e ele bate, ele quebra, não sei o que. Aí começou a falar aquele caso extremo mesmo assim, de autismo severo, e não sei o que. E aí ele começa a orar. Como é que a gente quer orar às vezes? Às vezes a gente quer orar assim, na racionalidade. Senhor, eu sei do sofrimento dessa mãe. Como que você sabe? Você pelo menos já viu alguém assim? Né? Ah, Senhor, olha para ela com a tua misericórdia. O pastor Caio orou assim com ela, ao vivo. Senhor, eu nem imagino o tamanho do sofrimento que essa mãe está passando. Porque eu nunca vi nada parecido com isso. Mas ajuda essa mãe nesse sofrimento que ela está passando. Ajuda. Isso é o quê? É a minha humanidade. É o meu choro. Entendeu? De eu chegar, Senhor, às vezes a gente quer dizer que compreende tudo. E que quer o Resgate tem uma canção que ele fala assim, que quando a gente é jovem, a gente pensa que a razão, ela mora na nossa cabeceira, do lado da nossa cama. Então, às vezes a gente acha que a gente tem a razão de tudo. Né? E aí ele diz assim, como é bom ter alguém para dizer não. Né? Na canção, né? E aí, Jesus chora. Tem momentos que a gente não tem o que fazer, irmãos. Chorar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Outro, ouça. A gente fala muito, irmãos. Ouça mais do que fala. Né? A gente quer falar, entender, explicar, mas por que isso? E a gente quer dar um de médico e quer receitar. Né? Todo brasileiro tem um pouco de médico, né? Então, se tu tomar isso é bom, não sei o que, o chá tal é bom, porque faz isso, não sei o que. E ele já quer chegar com a solução. Não, que tu tenha isso, que tu tenha aquilo, não sei o que. Ouça. Ouça mais do que fala. Né? Você vai ali, você vai ouvir as coisas, que vai ser muito melhor. Né? 2, nada de promessas, irmãos. Nada de promessas. Porque tem gente falando, Deus vai te levantar, e não levanta. Deus vai fazer e não faz. Deus vai cumprir e não cumpre. Eu lembrei de uma situação bem constrangedora que aconteceu quando a gente estava com a Isabel na UTI. Tinha bem na frente uma criança que eles chamam de grávida, né? Bem grávida. Ela tinha nascido sem oxigênio e ela não tinha reação nenhuma. Ninguém deu, estava entubada na época. E aí os pais convidaram o pastor para ir lá. E aí eu estava nesse dia, né? E aí o pastor começou a fazer uma oração, orou. E aí ele falou assim, ele deu uma data. Ele disse, eu nem lembro ao certo. E isso emociona todo mundo, né, cara? A gente ela vai abrir os olhos, ela vai se mexer. Gente, não, todo mundo fica. E pedindo misericórdia, porque aquilo encheu os pais. Sabe? Ali naquele momento delicado, pro bebê, não, gente. E assim, o dia chegou, isso não aconteceu, né? E essa criança até faleceu, mas ela ainda viveu 1 ano e pouco, mas assim, voltei praticamente em casa. E assim, foi muito triste, né? Isso faz uma coisa dessa. Isso é mais comum do que a gente mais comum. Mais comum. Muitas igrejas no nosso estado, na nossa cidade, na outra, com pessoas assim, né, que por conta de sensacionalismo, gospel. É bonito, né? É bonito eu chegar aqui e dizer. A gente tem que ter muito cuidado. Isso é importante. A importância da gente aprender, né? Porque às vezes a gente quer julgar esses cidadãos, mas a turma não conhece. Eles até têm uma legitimidade, pode ser até genuíno ali, o desejo que aquela criança abra o olho na oração. Só que aí, pela ignorância, ele fala algo, expressa algo, às vezes em cima de um culto, às vezes dentro de um hospital, que leva as pessoas a terem esperança, né?
E aí é muito profundo, porque quando a gente olha para a Bíblia e no livro de Atos, a gente vê os discípulos curando pessoas. A sombra de Pedro curava pessoas, o lenço de Paulo curava pessoas, né? E aí, às vezes, a gente olha e vê a situação, poxa, Deus podia curar aquela criança? Óbvio que sim, mas a gente não conhece todos os propósitos. E aí a gente precisa entender essas teologias que o pastor está colocando para a gente poder saber colocar a situação para as famílias, para as pessoas e até mesmo para a nossa própria vida. Porque coisas ruins acontecem com a gente também. E às vezes a gente quer culpar Deus, às vezes a gente quer culpar a situação. De tudo isso. Pastor, era pastor Rodrigo Silva, né? Estava comentando, o título era Se Não Chegar o Amanhã. A gente fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E se não amanhecer? E se não chegar? E se chegar e não acontecer? Deus continuará sendo Deus? E aí decorre um monte de situações que está acontecendo isso aí. As promessas do amanhã e não chega. O problema, às vezes, é as pessoas dizer que Deus falou que Ele não falou. E aí, porque Ele continua curando, Ele continua ressuscitando. Mas fácil dizendo, meu desejo é aconteça. Irmão, está numa situação, está numa situação bem simples. Aí veio uma hora, assim, já era aí lá orou, disse assim, olha, seu filho, com 21 anos, ele vai ser rico. Quantos anos? 7, não chegou a ninguém. Mas vai chegar, né? Mas vai chegar. Talvez tenha essa riqueza que falta. Então, as pessoas querem viver de palavras mágicas, né? E isso emociona e é legal, assim, né? Assim, mas isso causa problema. Eu vou citar um caso aqui, não sei. Pode falar. Todo mundo pode interromper a qualquer momento comigo, tá? O pastor André estava falando porque essas situações revolta aquela pessoa contra Deus. Coloca aquelas pessoas contra Deus. Disse, cadê? Olha aí, o pastor dele disse, cadê? Que está na palavra de Deus, revolta. Aí as pessoas dizem, cadê o Deus? Cadê isso e aquilo? Aí fica revoltado. E é exatamente esse exemplo que eu quero dar. Tinha um vizinho nosso ali no meio do Thiago, não sei se ele conheceu, na rua de cima do meu pai lá, que é o Allen, o Netinho, a Tuquinha. O pai deles teve câncer, né? E no leito, assim, muito mal, foram 2 profetas lá. O primeiro chegou lá e disse que ele ia levantar na próxima semana, né? E o segundo chegou lá e falou, ele vai morrer, né? E aí ele morreu, né? Aí ele morreu. Só que a família dele toda hoje não está mais na igreja. Porque entrou nessa crise. Né? Entrou nessa crise. Por que Deus deixou isso? Como é? Ele ficou missionário um tempo, depois saiu, aí... Deixa eu tirar uma dúvida também. Essa questão também no contrário, ela não existe também? A questão da supervalorização do sofrimento. Sim. A igreja, o cara entra ruim, sai pior. Né? É. Às vezes eu tenho assim, questões na família, tem problema, né? Depressão. E aí vai ter contato. Louvor que a pessoa está ouvindo, não conta nada. Quando os planos se frustram, né? Você está batendo de marreta, aí vai lá e vai ver a pregação do cara, o cara do mesmo jeito, é supervalorização disso aí. Isso aí é interessante que o Thiago está falando, porque assim, a gente está estudando essa teologia. Só que igreja é lugar de quê? De fé. Igreja é lugar de fé. O cara tem que entrar aqui sabendo que existe um Deus que pode fazer o impossível na vida dele. Sempre é impossível. Igreja é um lugar de fé. Então, só o que está aqui é 2 coisas. É passar uma falsa sensação para ele, que ele vai ser curado, ele vai morrer, né? Ou, inverso, que ele não tem mais como sair daquilo lá e vai ter que se conformar com aquilo e viver daquele jeito. Então, assim, na igreja é um lugar de fé. Domingo à noite eu vou pregar sobre fé.
Domingo à noite eu vou falar que Deus pode te levantar. Ó, Deus pode te levantar. Não vou dizer que Ele vai. Né? Por exemplo, a nossa música, que ela... como é que é? Como que ela começa? Ela fala aí, mais uma vez, mostra o teu poder. O início dela, sei que o Senhor pode. Ele pode me curar. Sei que o Senhor pode me restaurar. Eu não posso, porque o que acontece com os pregadores irresponsáveis é assim. Eles vêm, jogam essa palavra, tu vai para casa e não acontece. E aí? Mas aí quem convive com igreja sabe que não é assim. Não é com palavras mágicas. Mas a igreja tem que ser um lugar de fé. Os hinos têm que ser de fé. Aí a nossa música, ela começa assim, ó, mas o refrão, ela... E mais uma vez, mostra o teu poder. Muda a minha história. Então assim, ó, eu sei que o Senhor pode, então eu quero te pedir, mais uma vez faça, mais uma vez venha, mais uma vez mude, mais uma vez transforme. Só que aí, e quando Ele não fizer? Aí eu preciso entender aqui. Eu preciso entender. Quando Ele não fizer, quando Ele não for, quando Ele não... Amar a Ele quando Ele faz é fácil, né? De dois irmãos assim, um perto dentro da igreja, orando todo dia, chorava, orava, pedia. E meus irmãos morreram. Aí eu vou me revoltar com Deus? E aí as pessoas se revoltam pelo ensinamento errado. Né? Mas é importantíssimo isso que o Tiago falou, né? A gente vai chegar lá também dentro do... Quando ele foi um imperador lá em casa, e ele orou, e todo mundo permitiu que ele orasse na gente, né? Até assim, Sim. E, na verdade, parece que ele não queria, eu acho que orar, ele queria mostrar alguma coisa, que ele empurrava as pessoas. Porque eu vi depois que ele orou na Alônia, a Alônia era magrinha, né? Menina, ele empurrou, a cabeça saiu por cima, voltava lá e ele queria que as pessoas fossem puxando. E quando não, nós fazemos isso com o Rodrigo. E tem toda uma técnica de pegar na cabeça, de tudo, tem técnica. A fome da Alônia era muito magra. Eu conheci corpo que ele só fazia Então, ó, Jesus chorou, você pode chorar também. Ouça mais do que fale. Nada de promessas vazias. Terceiro, que a gente já falou, cuidado com a culpabilidade. Não culpe o cara porque ele está doente, não. Não culpe o cara, chega, isso acontece, e aí tem dois extremos aqui. Às vezes do cara que quebrou a perna, o cara nem fala muito. Mas se o cara diz assim, rapaz, eu estou com uma tristeza profunda, não consigo mais dormir, não sei o quê. Cara, irmão, vai ler a Bíblia, cara. Tem mais aqui orar. Porque... Calma aí, meu irmão. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou deprimido. Eu estou lendo a Bíblia, eu vou para a igreja, eu oro de joelho na minha... Aí tu põe a culpa no cara que ele não tem a Deus. Por isso que ele está deprimido. Aí, meu irmão, matou. Né? Então não enche o cara de culpa. Né? Quando ele está com dor de cabeça, você não receita uma dipirona. Né? Então quando ele está com problema emocional, receita para que ele procure um médico que cuide da parte emocional dele. Não enche ele de culpa. Né? É claro que o problema do mundo foi o pecado. O problema do mundo. Todo mal que veio ao mundo foi por conta do pecado. Né? Mas não foi o meu, não. Foi o da humanidade. Né? Não fui eu que destruí tudo, não. Então, cuidado. 4. As pessoas estão com medo. Medo principalmente da morte. Estão com medo. Então, nosso papel fundamental é encher as pessoas de uma esperança futura. Esperança futura. Como eu falei para os irmãos aqui, o filósofo, perto da morte, pergunta-se para ele, você tem medo da morte? Ele disse, é incoerente eu ter medo da morte, porque eu acredito
na imortalidade da alma. Então, por coerência, eu não posso ter medo da morte. E eu já falei isso outra vez e repito, como vai ser gravado, né? Nós não acreditamos na imortalidade da alma, viu? Nós acreditamos que a gente ressuscita, é diferente. Morre e ressuscita, né? Se isso a torna imortal, mas a torna depois de ressuscitar. Não que ela saiu daqui, estou na eternidade, vai ser para sempre. A nossa é diferente. Nós cremos na morte e na ressurreição através de Cristo. Mas por coerência, vai ter vida eterna, irmãos? Vai. Nós já temos a vida eterna, a vida em abundância. Por coerência, nós não podemos ter medo da morte. Por coerência. Né? Vamos encontrar com Jesus lá em um lugar. Os rios são cristalinos, a rua é de ouro, não sei o quê. Ela só confundiu, na verdade. Então, o crente não pode ter medo da morte. E as pessoas estão lá hospitalizadas, estão com medo da morte. Elas estão com medo, cheio de medo. Nós temos que dar esperança. Vamos lá, Jesus crucificado, 2 ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo. Um deles diz, se tu és mesmo Cristo, salva-te a ti mesmo e nos salva, mata todo mundo e a gente vai viver uma nova vida. A maioria de nós está nesse pedido. Tu és Deus? Então me salva da falta de emprego, me salva da falta do dinheiro, me salva que eu quero viajar para muitos lugares, me salva que eu quero ficar curado, me salva que eu quero... Nós estamos como aquele ladrão do outro lado da cruz. Se tu és Deus, prova isso, resolvendo a minha vida aqui. Que aqui fique tudo bom. E o outro, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Olha a diferença. Aqui pode acabar, aqui pode morrer, aqui a cruz pode ser meu final. Mas eu quero que tu lembre de mim lá. Ó. Fala, pastor. A gente só tem, pastor, o pastor ainda vai chegar isso mais na frente, já falava importante sobre a valorização do sofrimento, e a gente também está aprendendo que a questão do sofrimento a gente também tem que entender. Eu acho que tem que manter equilíbrio, porque tem muitos extremos, né? E aí um texto rápido, que é a prisão de Pedro, em Atos 12 diz assim, por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Versículo 3. Vendo que isso agradava os judeus, o rei prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, perto da Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando de 4 escoltas, 4 soldados cada um para o guardar. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então assim, aí o texto continua, aí vem o anjo, solta Pedro, coloca os soldados para dormir, aí Pedro bate na casa de Maria, o que ele estava fazendo? Orando. Aí só para finalizar, Herodes estava matando geral, matou Tiago, mandou prender Pedro, e aí os irmãos foram para a casa dele, da Maria, para orar. E disse, Senhor, tem misericórdia, ajuda, liberta. Eles nem foram determinar, solta, vai lá para frente fazer um movimento, e nem foram se lamentar, mas eles foram orar. Senhor, se for a tua vontade, faz assim. E assim, irmãos, a gente não conhece o propósito de Deus, e Romanos fala um pouco sobre isso, mas Deus sabe os propósitos dele. Deus sabe exatamente por que ele soltou Pedro. E qual é a nossa missão? Senhor, faz a tua vontade. E se ele for solto, também, senão ele vai morrer igual Tiago. Assim como Pedro morreu, assim como todos foram mártires. Então, assim, é preciso equilíbrio, porque é muito sensível lidar com... E a gente, quando olha para Cristo, quando a gente vê Cristo, as palavras de Cristo no meio da comunidade, quando ele viu o sofrimento, quando ele tinha compaixão, a gente percebe o amor. Porque Cristo é Deus. E ele podia mudar uma realidade. Mas ele sabia, vai, não fale o que eu fiz, não é chegada a minha hora. Ele sabia que tinha propósito para cada coisa. Então, irmão, só isso, a gente ter equilíbrio. Né? Porque eu acho que o equilíbrio, ele chega quando a gente ora. Quando a gente coloca diante daquele que tem os propósitos. E sabe por que as coisas acontecem boas ou mais na nossa vida. Aí o legal desse texto é a maioria dos pregadores, quando pregam ele, só fala do anjo que soltou Pedro, né? Mas não fala do soldado que cortou a cabeça do Tiago naquele dia, né?
Porque naquele dia, Tiago perdeu a cabeça. Ele ia morrer, Breno. Eles iam matar Pedro. Só estava esperando passar a festa. Só estava esperando. Né? Então é porque hoje é o triunfo, né? Você vai vencer, você vai conseguir, você vai alcançar. Igual o filme que o herói tem que vencer no final. Sempre vence no final. Né? Tá, então a gente está encerrando por causa do horário. Só, eu ia até começar com esse texto e acabei passando, mas aqui, ó, Mateus 24, 9. O que é que diz aí? 9 e 10. Mateus 24, 9 e 10. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Teologia do sofrimento, irmãos. Essas foram as palavras de Jesus para os seus discípulos. Vocês serão entregues à morte. Vocês serão odiados. Muitos se escandalizarão de mim. Né? E aí isso não é pregado. Isso é pregado que a gente tem que ser a maioria, que a gente tem que vencer, que a gente vai ter que ser, que a gente vai poder, que a gente vai alcançar, que a gente vai... É pregado o inverso de tudo isso. Tem uma canção que é vencer ou vencer, né? Não é bem assim, não. E quando um milagre tem que acontecer, ele acontece. Esse texto aqui de Pedro, veio um anjo, tinha 4 fileiras de sol. Foi uma loucura. Foi um milagre inexplicável para soltar Pedro. Né? Então, assim, a gente crê que milagres acontecem, mas quando Deus quer que aconteça. Aí assim, ó, só para a gente encerrar. Jesus disse que tem coisas só com jejum e oração, não é? Mas que coisas? A gente não sabe, né? Então põe em todas. Entendeu? Porque tem coisas que é só com jejum e oração, mas quais são? Não sei. Então eu vou nessa, com jejum e oração. Porque se precisava, eu estava. Mas se não precisava, eu não estava. Então é essa a ideia. Essa enfermidade é para a morte? Eu não sei. Então eu vou orar para curar. Aí se for, puxa vida, era. Né? Mas eu vou até matar o Tiago. Então eu vou matar Pedro também? Não vou orar? Vou orar. Aí, se era para morrer, morreu. Mas é interessante quando bate lá, né? Na casa de João Marcos. Aí ela fala, rapaz, o espírito de Pedro está lá na porta. E ela estava orando para o Pedro ser curado, para o Pedro ser liberto. Ela falou, rapaz, o espírito do Pedro está lá na porta. Já mataram o cara. A igreja não acredita na oração que faz. Né? A gente tem que crer, irmão. Tem que crer que Deus faz e Ele fará. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Jesus. Estamos de pé, amém? Aleluia, não desiste do Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé,